Luiz Eduardo Soares aqui com a gente. Pronto. Pronto, vamos ver se agora estabiliza aqui a conexão. Então, um prazer estar com vocês, Rebeca, Mauro, e com todos e todos que nos acompanham. E, apesar dos temas, em geral, serem tão amargos, tão difíceis, né? É isso aí. Rebeca. Nossa, realmente. Vamos lá, professor, seja muito bem-vindo, né? Na sua última passagem aqui no Fórum Café, a gente explanou um pouco sobre esses temas. Hoje acho que dá para a gente aprofundar. E eu queria pegar um pouco desse gancho do que o Decache acabou de falar para a gente, né, nesse último assunto, que é em relação à questão dos presídios, né? E essa intenção de privatizar os presídios, enfim, esse cenário que já se desenha por aí na sociedade. Eu queria saber o que o senhor acha dessa questão. Né? O que acontece? Qual o cenário caso isso aconteça? O que o senhor acha sobre isso? Eu concordo inteiramente com o Decache, inteiramente. Acho que ele sintetizou perfeitamente o problema. Há, inclusive, uma luta há décadas de resistência a propostas desse tipo. Isso é parte do projeto neoliberal instalado inicialmente nos países centrais, em torno do Consenso de Washington, lá no início dos anos 90, e isso se manifestou nos Estados Unidos como uma verdadeira tragédia, né? Uma tragédia de matiz racista e aprofundando as desigualdades de classe, como nós sabemos. Isso cria a privatização, sob qualquer máscara, cria um interesse, cria, digamos, um lobby pelo aprisionamento, pelo encarceramento. Então, hoje, o encarceramento é uma das nossas chagas, é um dos nossos problemas maiores. Se nós vamos criar agora um lobby poderoso de defesa da ampliação do encarceramento, nós vamos na contramão da construção democrática de um Estado de direito. Eu acho impressionante como nós nos sensibilizamos para a questão democrática quando nos vimos ameaçados diretamente pelo fascismo e nos vimos à beira do abismo, do golpismo fascista. Entretanto, dissociamos completamente da grande questão democrática, como se fosse um problema lateral, menor, a temática da justiça criminal, que envolve segurança pública, penitenciárias, etc. Eu só acrescentaria ao que o Decache disse um ponto. No governo federal, há um segmento muito preocupado com a questão carcerária, penitenciária. O ministro Silvio Almeida deu declarações que, inclusive, provocaram reações na direita, entre os bolsonaristas, etc. E ele afirmou que pretende visitar os estados, etc. Apenas a visita já constitui uma denúncia, porque ele chamará consigo necessariamente, mesmo que de uma maneira indireta, a atenção pública. E quando a atenção pública focalizar as sucursais do inferno, e quando esse tema emergir e se situar na agenda pública, o desgaste dos governos estaduais vai ser imenso. Isso vai gerar um conflito federativo. E as reações políticas, então, estão se aproveitando da perspectiva da crise federativa para antecipar-se à visita e cancelá-la, anulá-la, obstá-la, etc. De qualquer forma, o ministro Silvio Almeida tem sido corajoso e tem reiterado sua disposição de fazer essas visitas, que são politicamente muito importantes. E há outros membros do governo nessa direção, com essa sensibilidade. No entanto, por outro lado, nós estamos vendo esse apoio absurdo à PPP dos presídios no Rio Grande do Sul, com o apoio do BNDES. Isso é absolutamente inconcebível. Então, o dilema político, né, aí se apresenta para nós de uma forma dramática. É importante que as pessoas compreendam que o encarceramento não apenas viola direitos pela forma com que se faz, mas contribui para a insegurança pública. Portanto, afeta os direitos, inclusive, da classe média e daqueles segmentos da população
que apoiam a ideia da punitivista, do cárcere, da ampliação das prisões, etc. Por quê? Porque o jovem que chega na unidade penitenciária, e em sua imensa maioria os que estão chegando são varejistas do comércio ilegal de substâncias ilícitas, não são traficantes poderosamente armados que se impõem tiranicamente sobre a comunidade, são os pequenos operadores do varejo, do pequeno varejo das drogas. Esses são condenados a 5 anos em regime fechado, em função da loucura, do absurdo que são essas leis de drogas. Eles, chegando à unidade penitenciária, têm de sobreviver. Para sobreviver, precisam contar com o apoio daquela instituição na qual estão confinados. Quem manda? Como os estados não implementam, não respeitam a lei de execuções penais, essas unidades estão entregues quase sempre às facções criminosas. Então, o sujeito, evidentemente, para sobreviver, vai precisar pedir o apoio, pedir a proteção de quem manda. E essa proteção será concedida, em geral é concedida, a um preço, claro. Qual é o preço? Sua vinculação à organização criminosa, à facção, depois de sua saída, 5 anos adiante. Esses jovens estão sendo presos, em sua imensa maioria, esses varejistas, estão sendo presos sem arma, sem portar arma, sem praticar violência e sem apresentar laços com organizações criminosas, laços orgânicos. Eles fazem o dia, fazem ali o trabalho do ganho, da mão para a boca, para aquela sobrevivência. No outro dia, vão realizar outra tarefa informal. É um mercado de trabalho informal que graça nas cidades, né? Em todas as áreas, legais e ilegais, etc. E essa circulação que tem a ver com a subsistência, com as condições de exclusão social, etc., essas condições acabam produzindo esse personagem que é capturado e lançado na unidade prisional. Ora, esse sujeito que não é criminoso, não tem uma carreira criminosa, um projeto de ingresso numa atividade profissionalizada de crime reiterado, esse sujeito, retirado da vida social, é devolvido 5 anos depois com uma carteirinha de sócio da facção. Não é porque muita gente diz o presídio é uma universidade do crime. Não é nesse sentido. É no sentido material, pragmático, muito concreto. O sujeito tem de sobreviver e vai pagar um preço por isso. Um seguro. Ele vai pagar o seguro depois de cumprir a sua pena na prisão. Então, o que nós estamos fazendo, já que nós temos 832 mil presos, e que agora já chegam a quase 40% aqueles que estão lá sob acusação ou cumprindo sentença por tráfico, e a maioria não é o traficante bilionário, milionário, nem violento, com projeto político de controle territorial, tirânico, etc., mas é o pequeno operador. Nós estamos jogando essa galera no mundo do crime, na carreira criminosa. Nós estamos contratando violência futura, entregando força de trabalho jovem para as facções criminosas. É isso que nós estamos fazendo, ao preço ainda da destruição da vida de tantos jovens, de gerações, e de suas famílias, porque quando você empurra um menino nessa direção, você está também contribuindo para destruir a vida dos seus familiares, da sua família, etc. Isso é gravíssimo, e vejam, nós podemos e devemos denunciar esse fenômeno do ponto de vista dos direitos, da Constituição, dos direitos elementares, dos princípios elementares, dos direitos humanos, mas podemos também, complementarmente, até para sensibilizar quem é refratário ao discurso ético, né, nós podemos também acrescentar a outra informação. Agindo dessa maneira, nós estamos contribuindo para aumentar a criminalidade e a violência, não para detê-la, retê-la, contê-la. Isso gera insegurança, isso aprofunda a desigualdade, isso radicaliza o racismo, que se torna cada vez mais radical, né? Então, mais estruturalmente presente.
E isso acontece por conta do casamento da lei de drogas com o nosso modelo policial, porque a polícia que está presente em todo o Brasil, dia e noite, a polícia militar é mais numerosa e ela é pressionada a produzir por todos, e ela entende por produção prisão, então ela se dedica ao aprisionamento, ao encarceramento, mas ela é constitucionalmente proibida de investigar. Então, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito, é o que ela pode fazer, é o que ela faz. E a grande arma, o grande instrumento, a ferramenta fundamental para fazê-lo é a lei de drogas. E ela joga, então, a rede para capturar ali os pequenos operadores, porque ela, não podendo investigar, não vai à raiz dos problemas, mesmo no plano criminal, não vai investigar as conexões nacionais e internacionais, ela vai procurar o que ela pode encontrar no varejo, que é no crime ostensivo, passível de identificação imediata, constituindo flagrante delito. Então, nós temos mais de 80% dos presos, Mauro, mais de 80% que estão lá por prisão em flagrante delito. Isso é uma loucura completa, isso não está atendendo a plano algum, a hierarquia nenhuma de prioridades, e com isso nós vamos ampliando esse problema. Agora, imagina a privatização nesse contexto, gerando mais lobby a favor dessa máquina de morte e de aniquilação. É um ciclo infernal, um ciclo infernal. E aí você agrava esse ciclo infernal com a privatização dos presídios, gerando mão de obra análoga à escravidão, ou seja, um interesse enorme do empresariado de, em vez de reduzir, aumentar o número de presos no Brasil. Nós vamos passar, nós vamos passar em breve do número de 1 milhão de presos nesse país. É incrível, incrível. Luiz Eduardo, não posso deixar de pedir um comentário sobre a chacina do Guarujá. Queria ter o olhar, com toda a sua longa trajetória, ter o olhar de especialista, ter o olhar crítico e humanista e antropólogo para esse processo. Já são 14 mortos, a ouvidoria da polícia de São Paulo fala em 19 mortos, uma das maiores chacinas da história, e a chacina que começou no Guarujá está se espalhando para outras cidades da Baixada Santista, com defesa explícita da chacina pelo governador Tarcísio e seu secretário de Segurança. Um egresso da rota foi, inclusive, expulso, não expulso formalmente, mas foi botado para fora da rota de tão violento que era o tal Capitão Derrite. Analisa para nós o que está acontecendo em São Paulo. Você já disse tudo, Mauro. É isso. Em português, claro, chacina, vingança, são operações policiais que sucedem à morte de um policial, assassinado por criminoso, supostamente, que enseja um movimento reativo de vingança, de afirmação, né, da corporação. Isso é muito antigo, nós acompanhamos no Brasil todo, e isso nos coloca diante de um problema gravíssimo. É um massacre, um banho de sangue, isso é absolutamente inadmissível. Vai se tornando mais inadmissível na medida em que há uma reverberação política e que autoridades importantes, como o secretário de Segurança e o próprio governador, como você disse muito bem, reiteram a autorização, porque há um ticket de autorização que é, então, renovado. Esses discursos não apenas legitimam, entre aspas, procuram legitimar o que foi feito, mas dão, esses discursos, carta branca para que isso se reitere, se reproduza, e em escala ampliada. Então, nós temos aí uma dupla direção do discurso, a legitimação do que aconteceu e a evocação, a convocação, a abertura de possibilidades para que o mesmo processo se dê novamente adiante. Isso torna o discurso selvagem, o discurso da barbárie, de que é preciso matar, e de que é preciso matar indiscriminadamente. Aliás, não é propriamente indiscriminado o processo que ocorre, porque ele é orientado, seletivo. Nós sabemos de que classe fazem parte os mortos, qual é o território em que isso se dá, e provavelmente o caráter racista disso
provavelmente vai emergir na medida em que as informações comecem a circular com mais nitidez. Então, quando a autoridade autoriza o processo na prática, o processo policial, a chacina, etc., está também sancionando um discurso, reforçando um discurso, uma crença e dando fóruns de legalidade, de institucionalidade, como se isso fosse compatível com o Estado Democrático de Direito. Muitos dirão, não, mas o Estado Democrático de Direito é isso mesmo. Só um ingênuo não vê, sempre houve esse tipo de contradição entre o discurso e a prática. Sim, é verdade que, desgraçadamente, o Estado Democrático de Direito tem sido apenas uma retórica aplicável com limites e para certos destinatários. É verdade isso. No entanto, nós nos agarramos a essa ideia, a essa imagem, e aos postulados aí envolvidos, aos princípios aí envolvidos, e eles são muito importantes, porque dessa maneira nós reduzimos danos e impedimos a caminhada na direção da fascistização geral. Então, nós falamos da democracia o tempo todo, e das instituições democráticas que estavam sendo corroídas por dentro e por fora pelo bolsonarismo, porque elas são defesas importantes, embora nós não possamos nos iludir quanto à sua extensão, profundidade e aplicabilidade. Mas fica muito claro nesse caso, Mauro, que é preciso enfrentar esse dilema indo ao fundo da questão. Não é o último fundamento que há os histórico-econômicos sociais que remetem ao capitalismo, à natureza do capitalismo brasileiro, tudo bem, mas ao fundamento mais próximo, digamos. Da Constituição em diante, da promulgação da Constituição em diante, se constituiu, Mauro, um enclave institucional formado pelas polícias, e as Forças Armadas também, no artigo 142, mas essa é uma outra questão. No artigo 144 da Constituição, se consolidou uma estrutura organizacional, modelo policial, replicando o que ocorria na ditadura, dando continuidade ao que ocorria na ditadura, sem qualquer transição, sem qualquer mudança, se consolidou essa estrutura organizacional e ela começou a funcionar como uma autarquia, mais do que isso, eu digo enclave, uma espécie de insulamento, de blindagem, que cercou e protegeu essas instituições. Blindadas de que essas instituições foram? Essas instituições policiais foram blindadas contra o controle social via autoridades políticas democraticamente eleitas. Ou seja, essas instituições se tornaram refratárias à autoridade civil política republicana. Governador nenhum mandou ou manda nas polícias. O que há é uma adaptação oportunista, aqui ali alguns tentam algum tipo de intervenção, de reforma, não levam adiante, não têm força política para isso, convicção suficiente, não estão ligados a um movimento social que pudesse dar sustentação a isso, e os riscos são grandes, a demagogia da direita é muito grande, não há também convicções, não há orientação adequada, não há clareza política nas esquerdas, dos grupos progressistas e efetivamente comprometidos com democracia para valer. Não há clareza quanto a como agir e o que pôr no lugar, como refundar as polícias, que seria indispensável. Alguns dizem até extinguir as polícias, mas nós vamos ter que lidar com polícias enquanto houver Estado, e haverá Estado enquanto houver classe social, então, muito longe de uma utopia em que nós pudéssemos prescindir de Estado, instrumentos de coerção, polícia, etc. Então, se trata de saber que polícias serão essas as mais desejáveis ou menos indesejáveis, com as quais nós precisaremos conviver no processo histórico enquanto houver Estado. Não há um pronunciamento claro. Então, esse enclave continua funcionando refratário à autoridade civil política republicana, refratário à Constituição
Isso, e conta com o endosso do Ministério Público, a cumplicidade ativa do Ministério Público, que não cumpre sua tarefa constitucional, seu dever constitucional, de exercer o controle externo da atividade policial. A Justiça abençoa, com a exceção do que tem acontecido agora no Supremo com a DPF 635, enfim, com algumas novidades alvissareiras, embora muito insuficientes e ainda precárias. Mas, em geral, a Justiça abençoa, os segmentos políticos, inclusive à esquerda, endossam essas políticas nos estados, se calam acuados pelo poder enorme de chantagem das polícias e acabam recuando, etc., e convivendo com isso. Então, é como se houvesse um monstro na sala, não é, Rebeca Mauro? Um monstro na sala. Nós fazemos a curva para ir à cozinha, para ir ao banheiro, para voltar para o quarto, e nem cumprimentamos o monstro, não queremos despertá-lo, deixa ele ali. Ninguém olha para isso. De vez em quando, a pata do monstro provoca uma tragédia, nós recolhemos os corpos e os ocultamos e continuamos naturalizando o convívio com o monstro. É o quê? É uma máquina de morte, que, inclusive, atua contra interesses dos trabalhadores policiais, dos cidadãos e das cidadãs policiais, com superexploração, com humilhações internas, etc. Mas essa máquina é tão perversa que ela educa, socializa os seus operadores, os seus profissionais na sua cultura corporativa. Então, esse grupo, que é de centenas de milhares de pessoas, no qual há um grupo diverso, há heterogeneidade, contradições, etc. Mas, hegemonicamente, ele sempre foi bolsonarista avant la lettre, como eu digo, antes de Bolsonaro, independentemente de Bolsonaro. Bolsonaro dá um nome, um discurso, e inscreve na política uma realidade que lhe é anterior. Porque essa cultura também é formadora do próprio Bolsonaro, ela é egressa dos porões da ditadura. E os porões ecoavam a escravidão e a história brasileira de brutalidade contra a população negra e de brutalidade de exploração do capital no Brasil. Lamentavelmente, é disso que se trata. Se nós enfrentarmos o enclave, porque isso tudo vai remetendo a tantas camadas históricas que, no final das contas, nós acabamos soterrados pelo peso disso tudo e não agimos. Então, como agir? Indo à causa mais próxima, a causa mais próxima, o problema mais próximo é esse enclave. É preciso romper a película plúmbia, porque não é uma película porosa e permeável, essa cobertura de chumbo que impede o controle. É preciso que a sociedade assuma o comando, o controle. E como é que a sociedade, na democracia, assume o controle e comando de uma instituição, de um conjunto institucional? Por meio do Estado, com base na soberania popular, que tem no voto uma das suas expressões fundamentais. Então, é preciso que as autoridades políticas exerçam a sua autoridade e submetam as polícias. Elas têm que obedecer à legalidade, porque se elas obedecessem à legalidade, elas não poderiam executar extrajudicialmente, torturar, tratar a vítima como necessariamente culpada, elas não poderiam promover banhos de sangue, chacinas, etc. Perfeito. Olha, semana passada o Luiz Eduardo Soares veio e não deu tempo de falar do livro dele. Aí falei, vem semana que vem que a gente vai falar do seu livro. Não deu tempo hoje de novo, porque os temas são tão candentes, tão cruciais. Se você topar, Luiz, volta semana que vem de novo para a gente finalmente falar do seu livro. Eu estou querendo bastante conversar sobre o seu livro, mas de fato é uma aula, né? É uma aula que você dá para nós e crucial e dolorosa. Uma aula dolorosa, não é uma aula fácil, não, é uma aula dolorosa que você traz para nós, mas fundamental. Queria te agradecer demais e te pedir, te clamar, te implorar. Volta semana que vem de novo, se puder, tá bom? Um prazer, um prazer. Obrigado, Luiz. Olha só, Luiz, te fiz a pergunta e caiu aqui minha internet, mas corri aqui para o YouTube para ouvir, viu, a sua resposta. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, Semana que vem a gente continua esse papo aqui. Isso aí. Vamos continuar. Legal. Abração.